Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. O recente aumento da taxa Selic para 7,75% ao ano impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional anunciada pela Caixa Econômica Federal no final de setembro. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E, segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento, porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que soma os juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe, e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje, a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor, eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023, e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então, muitas vezes pode ser um contrato de adesão, ou pode ser um contrato leonino, ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar um contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e buscar uma assessoria especializada. Cientistas finlandeses finalizaram uma técnica que permite que o café, uma das bebidas mais consumidas do planeta, seja fabricado de forma mais sustentável. Depois do bife, café de laboratório. Cientistas do Centro de Pesquisa Técnica finlandês vêm cultivando um café que pode ajudar a conter os efeitos da mudança climática, que reduzem a produtividade das plantações e levam os agricultores a expandir suas terras, adentrando a floresta tropical para suas lavouras. O café é com certeza um produto problemático. É claro que pode ser um produto de luxo, mas é um produto barato no final das contas. Por isso existem múltiplas questões. No processo de produção existem problemas como o direito à terra e há também a situação da mudança climática. Dessa forma, a área de produção onde pode se plantar café está encolhendo.
O café desenvolvido é baseado nos mesmos princípios da agricultura celular, cada vez mais usada para a carne produzida em laboratório, que não envolve matar animais. O novo produto não foi moído, mas é o resultado de um aglomerado de células de uma planta de café, sob condições de temperatura, luz e oxigênio controlados em um bioreator. Depois de torrado, o pó é preparado exatamente da mesma forma que o café clássico. Chega perto do sabor do café, digo que fica em algum lugar entre um chá preto e um café, em algum lugar no meio desses sabores. Mas é preciso acrescentar que não somos torradores de café profissionais e muito da geração de sabor acontece nas escolhas do processo de torra. Os pesquisadores estimam que levará pelo menos 4 anos para que o café de laboratório chegue às prateleiras dos supermercados. Os baristas que se preparem. Um ex-jogador da seleção inglesa afirma que o racismo poderia ser erradicado do futebol se as autoridades se importassem o suficiente com o tema. Desde 2015, diretor de futebol do clube londrino Queen's Park Rangers, Les Ferdinand, de 54 anos, foi um temido atacante em seus tempos de Newcastle, Tottenham e do próprio Rangers. Em sua carreira como jogador profissional, suportou anos de ofensas raciais dos torcedores. A luta de Ferdinand contra o racismo voltou à pauta após os ataques sofridos nas redes sociais pelos jogadores ingleses Saka, Sancho e Rashford, todos eles negros, que perderam pênaltis na final da Eurocopa contra a Itália. Os atos de intolerância voltaram a acontecer quando os jogadores da seleção inglesa sofreram abusos em Budapeste, no confronto contra a Hungria nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O futebol foi uma arena no passado, onde as pessoas podiam vir e expressar suas opiniões sobre a sua cor e jogar bananas no campo e ir embora sem quaisquer consequências. Ok, isso mudou, e as pessoas agora são responsabilizadas por suas ações quando fazem coisas assim. Ferdinand disse que ficou tão farto que parou de abordar o assunto por um longo tempo, simplesmente porque, em sua visão, sobrava discussão sobre o problema e faltava ação concreta para resolvê-lo. O racismo é um problema da sociedade e você nunca vai erradicá-lo, mas podemos livrá-lo do futebol se quisermos. Mas as pessoas que ocupam cargos mais altos e estão em posição de fazer algo a respeito não se importam o suficiente. A falta de diversidade na gestão do futebol também irrita Ferdinand. Apenas 7 dos 92 clubes da Liga da Inglaterra e do País de Gales têm dirigentes negros. Ele citou as dificuldades de ex-jogadores negros que pretendem se tornar técnicos e gerentes de futebol na elite do esporte britânico. Sei que Campbell, ex-zagueiro da seleção, Arsenal e Tottenham, quer ser treinador. Para isso ele teve que ir para o Macclesfield, um clube pequeno do país. Para ter uma oportunidade, Paul Ince teve que ir para a mesma equipe. Depois do intervalo, a gente mostra de que forma as ovelhas podem ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Até já! Protegida por altas montanhas cobertas de neve, uma região da Suécia fica dentro do Círculo Polar Ártico. Lá, o aquecimento global avança 3 vezes mais rapidamente do que no resto do mundo. Acima do Círculo Polar Ártico fica Kebnekaise, o lar dos picos mais altos da Suécia. A professora Nils Rosqvist passou décadas pesquisando a geleira no Cume Sul. Em 35 anos de trabalho nas montanhas, ela viu o gelo encolher diante de seus olhos. This little glacier on the peak, Esta pequena geleira no pico responde da mesma forma que qualquer outra geleira na Suécia, na Noruega ou em qualquer outro lugar no mundo. Ela derrete quando está mais quente.
A temperatura no verão, quando esquenta, é mais alta do que a neve que chega no inverno. Tivemos verões muito quentes, ondas de calor. Isso reduziu tanto a geleira que ela perdeu o posto de mais alta. Desde a década de 1970, o pico encolheu mais de 20 metros e seu GPS indica apenas 2.094 metros de altitude. Estudos recentes revelam que o aquecimento no Ártico é 3 vezes mais rápido do que no resto do planeta. Ninguém pode mais se enganar, simplesmente está lá e teve um grande impacto neste ambiente. Na base das montanhas, essa lama esconde outra mudança importante que ocorre na paisagem ártica. Abaixo da superfície pantanosa está o permafrost, solo que fica congelado o ano todo ou por pelo menos 2 anos consecutivos. O local está congelado há milhares de anos, em outras partes do Ártico por centenas de milhares de anos. Mas, à medida que o tempo esquenta, o permafrost derrete e muda a paisagem. O permafrost contém muito carbono armazenado e isso é bom, desde que esteja congelado. Mas quando começa a descongelar, parte desse carbono vai acabar nas águas e na atmosfera, o que causa ainda mais aquecimento global. Por milênios, essas paisagens árticas foram o lar da comunidade indígena Sami, também chamados de lapões. As renas desse povo pastam livremente aqui durante grande parte do ano. Os animais têm fornecido sustento à comunidade e são essenciais para a subsistência das pessoas do grupo, mas a mudança do clima representa uma ameaça. Nowadays we don't have like during pre-winter, you don't have a cold period of time where the ground freezes. Atualmente, no pré-inverno, já não existe um período de frio em que o solo congela e depois vem a neve. Isso criava um bom terreno para a rena desenterrar o líquen. Hoje, pode chover semanas e a superfície logo é coberta de neve. Isso cria uma camada de gelo sem líquen e as renas não conseguem se alimentar. Which of course makes it the reindeer isn't able at all to feed from it. Por mais de um século, o desenvolvimento de cidades, a construção de ferrovias e a exploração de recursos em minas e pedreiras invadiram essas terras, obrigando os pastores a se adaptar para manter os rebanhos vivos. Em muitos casos, na floresta, passamos a usar o tipo de pasto que era o plano C de nossos ancestrais. Realmente temos de fazer isso. Tivemos de nos adaptar muito às mudanças na paisagem. Aqui, acima do Círculo Polar Ártico, as mudanças já podem ser irreversíveis. A professora Roskvist prevê que a geleira continuará a encolher, mas ela espera que pelo menos suas medições sirvam de lição para outras regiões que enfrentam os desafios do aquecimento global. Até o dia 12, líderes do mundo todo discutem na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a COP26, assuntos relacionados ao clima. E uma ilha na Escócia aposta numa dieta diferente das ovelhas para ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Existe algo bem comum sobre as ovelhas na ilha de North Ronaldsay, no arquipélago de Orkney, na Escócia. Na verdade, estes animais são únicos. Quando a maré começa a baixar, é hora do almoço e as ovelhas descem para a praia para comer algas marinhas. Embora não sejam as únicas a degustar o organismo fotossintético semelhante às plantas, acredita-se que as ovelhas da ilha escocesa sejam as que têm algas como a maior parte da dieta diária. Isso se deve à história de North Ronaldsay, onde os moradores construíram um muro para manter os animais na praia. Não havia pasto suficiente nem mesmo quando eu era criança. Gradualmente, as ovelhas foram empurradas rumo à praia e o bloqueio foi construído. A partir daí, elas se espalharam ao redor da ilha. O que foi uma necessidade por séculos, hoje a dieta dessas ovelhas é usada como inspiração na luta contra as mudanças climáticas. Cientistas do Instituto James Hutton, em Dundee, estão investigando se uma dieta baseada em algas marinhas pode reduzir a quantidade de metano que os animais produzem. Acredita-se que um composto orgânico encontrado nas plantas interrompa a produção do gás. Arrotos de ovelhas e vacas podem parecer um problema menor, mas o impacto do metano produzido no estômago desses animais é 25 vezes mais forte do que o dióxido de carbono. E na escala da produção global de gado, isso é uma grande questão. Os cientistas estão adicionando algas marinhas à ração animal e monitorando os resultados, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Precisamos descobrir qual alga marinha vai ser a melhor no processo, que quantidade na ração causa o melhor efeito. Pode-se programar isso até em um nível em que realmente impacte a agricultura geral do Reino Unido.
on the overall UK farming. As indústrias que trouxeram centenas de pessoas para as Ilhas Orkney nos séculos 18 e 19 foram embora há muito tempo. Manter o muro em um bom estado ficou mais difícil, mas é essencial para o bem-estar das ovelhas, que se adaptaram muito bem às algas marinhas. Depois que as ovelhas foram privadas do pasto por tantos anos, os animais passaram a não aceitar somente a pastagem normal o tempo inteiro. Por isso, ovelhas que saíram daqui para a Inglaterra e outros lugares acabam morrendo. Manter as ovelhas na costa tem outro atrativo. A dieta baseada em algas marinhas dá à carne um sabor distinto, que é muito apreciado, inclusive pela Rainha Elizabeth II. Por isso, o país que abriga a COP26 em Glasgow espera que o resultado da pesquisa sobre a dieta de algas das ovelhas tenha também algum impacto de fato na contenção das mudanças climáticas. Em uma região ocupada por rebeldes, órfãos sírios participam de uma corrida para promover o esporte no país. O conflito na Síria já matou quase 500 mil pessoas desde 2011. Cerca de 135 crianças sírias que perderam os pais durante os conflitos participam de uma corrida de 1,5 km. A disputa, organizada por uma ONG, tem o objetivo de apresentar a esses jovens os diferentes tipos de esportes. Eu adoro esportes. Meu time de futebol favorito é o Paris Saint-Germain e o jogador que mais gosto é o Neymar. Participei da maratona e cheguei na 2ª colocação. Da próxima vez espero ganhar o 1º lugar. Até nos explicarem, não sabia o que era uma maratona. Meu sonho é jogar em um clube tão famoso como o Paris Saint-Germain. No meio do caos do conflito armado, o esporte encontra espaço para cativar as crianças. E o professor Moaz Al-Shami falou da importância dessas atividades para as crianças órfãs da guerra. Com a participação de algumas escolas da região, organizamos esta maratona para apresentar os esportes às crianças órfãs. Devido à guerra que as fez perder os pais, elas não sabiam da existência dessas modalidades. Se Deus quiser, vamos organizar outros eventos com o mesmo objetivo. São Paulo já tem uma clínica especializada em dependentes de celular. Um problema muito mais sério do que se pensa, porque muitas pessoas não percebem que não conseguem viver sem um smartphone. Vamos ver na reportagem do Kleber Werneck. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular. Mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo. 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora. Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Ah, porque ultimamente tudo é no celular, né, que nós temos que fazer. A sua vida tá aí? É. Inclusive eu tenho os dois, tenho o meu particular e tenho o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim 15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. Essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Marc Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados, né, à internet. E quando a gente olha para o celular, porque o celular é simplesmente um meio, né? Mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí, que é a internet. E esse sim é o grande sistema dopaminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu tô tremendo aqui de vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, está guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira. Ó, a gente até faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook.
É bem isso. O senhor acha que aguenta até o final do dia? Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde. Viu? Tô brincando, comprimido da parte do comprimido tô brincando, mas que é difícil A gente aprendeu a conviver com isso, né? Então tá sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas. Ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então, esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa ela já está num estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante, mais ansiedade ele vai gerar. Então, isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara no último dia 4 de outubro, quando 3 das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase 6 horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é tudo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação. Sempre é WhatsApp. O WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada para fazer. Sem internet é a pior coisa. Foi um dia difícil para você? Foi, para mim foi. Porque eu dependo do celular para trabalhar. Entendeu? Eu trabalho tipo assim na rede social e tudinho. Então precisei do celular e tinha perdido dinheiro. Sofreu? Sofri. Não falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema e acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna, por isso não procura ajuda. Em São Paulo já existe até uma clínica para reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, 4 novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de 1h30. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E aí são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro, conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é à distância, então... meio longe um do outro, então acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Eu moro aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então aí acaba meio que ser complicado, né? Mas é o único jeito. No caso de você, o celular faz muita falta. Faz. Muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau.